Os aposentados e pensionistas do INSS não escondem a frustração com a virada de mesa no julgamento da ação pelo Supremo Tribunal Federal, que os beneficiava com a chamada revisão da vida toda. Marcos Vinícius tem mais informações. Os aposentados e pensionistas do INSS precisam aguardar por mais algum tempo para saber se terão ou não direito à revisão da vida toda, ou seja, o recálculo dos benefícios previdenciários para incluir contribuições anteriores ao ano de 1994. A mudança nesse cenário aconteceu após o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pedir destaque na votação do processo que trata sobre um possível benefício para os aposentados e pensionistas. Com a manifestação do ministro, a ação passará por um julgamento presencial no plenário do STF, o que significa dizer que tudo começa do zero. Ou seja, como define o advogado Paulo Bacelar, consultor da área previdenciária do jornal Alerta Geral, o quadro é de insegurança jurídica e, para quem já havia pedido a revisão dos benefícios, terá que esperar por mais algum tempo. O julgamento virtual dava vitória aos beneficiários do INSS com um placar de 6-5, mas o pedido do ministro Nunes Marques muda a agenda dos aposentados e pensionistas. Agora, não há previsão para o julgamento presencial da ação no plenário do STF. Com redação do Ceará Agora, Marcos Vinícius. Surge uma luz no fim do túnel para o STF não recomeçar do zero o julgamento da revisão da vida toda. A entidade contesta a decisão do ministro que provocou a mudança no calendário de julgamento dessa ação. Agora, as informações com o Sátiro Salles. Menos de 24 horas após a derrota para os aposentados e pensionistas que sonham com a revisão da vida toda, foi deflagrada uma mobilização para tentar manter uma conquista que pode abrir caminhos para novos cálculos de quem no passado contribuiu, mas na hora de receber o benefício sentiu que foi burlado nos valores fixados pelo INSS. O Instituto de Estudos Previdenciários apresentou uma questão de ordem no Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta quarta-feira, para contestar o pedido de destaque do ministro Nunes Marques sobre a revisão da vida toda. Com menos de meia hora para o encerramento do julgamento, o ministro pediu destaque e a ação precisará ser reiniciada, o que pode trazer uma decisão negativa aos aposentados e pensionistas que aguardam uma resposta há anos. O Instituto de Estudos Previdenciários defende que o pedido de destaque de Nunes Marques se faz desnecessário, pois o processo teve ampla produção probatória. No documento enviado ao presidente do STF, Luiz Fux, e assinado pelo advogado João Badari, o Instituto reforça que o processo teve sustentações orais das partes e amigos da Corte, parecer do Procurador-Geral da República, memoriais, despachos, nota técnica juntada pelo INSS com informações sobre o custo da ação para os seus cofres e também o voto divergente de Nunes Marques. Com informações da área previdenciária, Sátiro Salles. Matemática explica tudo, Beto Almeida. O novo julgamento representa uma vitória para o governo federal que faz restrições ao reconhecimento de novos valores para milhões de aposentados e pensionistas que questionavam o benefício ou o novo valor do benefício. A vitória é porque, nos cálculos do Ministério da Economia, a conta poderia custar aos cofres da União, ao longo de 10 anos, pelo menos 360 bilhões de reais. A estimativa inicial dessa conta era de que o impacto, se a revisão da vida toda passasse ou entrasse em vigência, seria de 46 bilhões e 400 milhões de reais. Esse valor, no entanto, se referia apenas aos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, que é uma grande frustração para os aposentados e pensionistas, principalmente para quem já está há um bom tempo aposentado, recebe a pensão e tinha esperanças de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal chegaria a se tornar realidade. Quando a gente fez aqui, inclusive, entrevista, né, na semana passada com o Paulo Bacelar, se comemorava exatamente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal com a vitória por 6-5, dando ganho de causa aos aposentados que
tinham e que continuam tendo direito, pelo entendimento, a essa revisão da vida toda, porque isso, é bom que se diga, é decorrente da reforma da Previdência que foi feita em 1989. Lá atrás, Luciano, naquela época, ficou decidido o seguinte: quem se aposentasse a partir de novembro de 1999, o cálculo da Previdência deveria ser sobre 80% dos recolhimentos mais altos. Só que tinha uma regra diferente para quem trabalhava antes disso. E essa regra previa incluir, por exemplo, os 100% de tudo a partir de 1994. Então, é esse povo que se aposentou com base, inclusive, porque já tinha direito adquirido antes da reforma que foi feita em 1999, que tem direito a fazer essa revisão da chamada lei da vida, revisão da vida toda. Não é para todos os aposentados. E o governo, naturalmente, por ter ministros que ele indicou, ministros com quais ele tem linha direta, como é o caso do Nunes Marques e do André Mendonça, por exemplo, aí o Nunes Marques entrou com esse pedido e zerou literalmente o jogo. Eu tô falando zerou porque de repente há uma expectativa de haver contestação dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Vamos entrando aqui na reta final do bate-papo político para falar sobre um pouco da movimentação nos bastidores em relação ao pleito de 2022. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, desistiu de formar uma federação partidária com o PT, mas vai seguir na aliança com a chapa presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo discutida nesse momento, inclusive com a participação do ex-tucano e futuro filiado ao PSB, Geraldo Alckmin, que pode ser oficializado como candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. A definição sobre a desistência do PSB da federação partidária, o jornalista Beto Almeida, aconteceu depois da quarta reunião entre os quatro partidos em que não houve acordo em relação para formar a federação partidária envolvendo PT, PSB, PV e PCdoB. Luciano, essa federação aí, pelo menos, deve continuar as negociações com os partidos de esquerda, os demais partidos satélite que eu chamo ao PT, e deverá prosperar. Com o PSB não, porque tem diferenças regionais, localizadas, nos quais não houve acordo. Agora, surpreende a decisão de manter a parceria, o acordo para ter Alckmin, que já está se filiando ao PSB, na vice do presidente Lula. Ou seja, o PSB não entra nessa federação dos chamados partidos de esquerda, no entanto, não vai ter problema em se manter na vice do presidente Lula. Isso traz tranquilidade para o Alckmin, que tinha essa preocupação em relação à sua filiação ao PSB, porque a preocupação dele era essa. Ele se filiava ao partido e de repente não vinha essa federação. Sem a federação, ele ia ficar como? Se não fosse autorizada o acordo. Então, a direção nacional do PSB e a do PT concordaram o seguinte: vamos manter apenas para o nível da presidência da República, para a disputa presidencial. Isso é possível? É possível. Ele não entra em federação em nenhum momento com os demais partidos. Então, vai ser possível. Do PSB para o PSD. Partido dirigido pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quarta-feira a desistência da pré-candidatura à presidência da República. Na realidade, ele disse que nunca, em nenhum momento, Beto Almeida assumiu a condição de pré-candidato e quer ter como prioridade, pelos próximos meses, a agenda do Poder Legislativo. Com a desistência de Rodrigo Pacheco, o PSD abre espaços e intensifica as articulações para atrair o ex-tucano, ou ainda tucano, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma movimentação que acaba deixando na expectativa lideranças do PSDB no Ceará e também do PSD. Mas ele disse que não é candidato, nunca estimulou isso, mas bem que estimulou, porque em novembro, você está lembrado aqui, a gente chegamos a falar disso aqui, o presidente do partido, o paulista lá, o Kassab, chegou a lançar o nome dele. Ele, logicamente, que na condição de presidente do Senado, achou que naquele momento deveria deixar a coisa acontecer, mas ele não ia entrar diretamente estimulando esse debate, só que ele não decolou, Luciano.
A verdade é essa. Ele percebeu que não havia qualquer possibilidade de ele entrar numa aventura dessa de disputar a presidência da República. E aí agora ele confirmou o que todo mundo já esperava. Ele realmente não é candidato. Abre agora perspectivas ainda para essa possibilidade de negociação com o gaúcho Eduardo Leite. A gente pode ter surpresas e algumas coisas em relação a isso. Vamos já fechando aqui o nosso bate-papo político, registrar a audiência Tem da o PDT Belinha ainda, Souza, né, Zenô? Eudene Coelho, Silmara Rejane, aqui não chega a relação dos municípios onde os nossos ouvintes se encontram. Elias Chaves está nos acompanhando em São João do Jaguaribe, é lá mesmo, Beto Almeida. Tem também o Carlos César Siqueira, o Pierre Silva Nascimento, o de Brejo Santo aqui, Fábio Castelo, Inácio Braga, radialista Inácio Braga em Forquilha. O Lucas Ângelo também nos acompanha aqui, eu acho que é em Russas, pela 98.5. Sebastião Lima, lá em Brasília, diz o seguinte, Beto Almeida, Luzenô e Beto Almeida, peçam aí para os meus amigos de Icó ajudarem meu cunhado, o Neto, que está com câncer, está precisando de ajuda. Atenção, moradores do município de Icó, vocês que fazem parte aí do ciclo da proximidade do Neto, que é cunhado do Sebastião Lima, está precisando de ajuda nesse momento. O Nilson está em Calcaia nos acompanhando, a Cícera Freitas em Vaze Alegre, Sítio Coité, Vaze Alegre, Beto Almeida. Fátima Nascimento está em Icó e também o Lindbergh aqui em... Ele está nesse momento, o Lindbergh, que é do município de Canindé, ouvindo a FM 89.5, agora afiliada à rede Sons Ussati. Muito bem. E Lindbergh aqui, Beto, é vigilante aqui, diariamente ele escuta o alerta geral, tem dia que manda a foto no carro com a frequência da 89.5, quando está na região metropolitana de Fortaleza, manda a frequência da 104.3, então valeu, Lindbergh aí, o Berg, que é um empresário bem sucedido no município de Canindé. Luciano, vamos só falar aqui um pouquinho da lei da ficha limpa. Acabou o tempo, não, Beto. bem rapidinho, a lei da ficha limpa, que ela foi exatamente colocada para expurgar da política os políticos acusados, ou aliás, julgados por corrupção. O Supremo Tribunal Federal entendeu ontem e rejeitou uma ação do PDT. O que queria o PDT? Ele queria, na realidade, Luciano, encurtar o tempo que o político que foi condenado ficaria inelegível, porque hoje a lei da ficha limpa diz, o político que foi condenado por atos de corrupção, ele fica 8 anos inelegível. E o Supremo entendeu que não tem mais o que julgar isso, até porque em 2012 o próprio Supremo já havia feito esse tipo de julgamento e dito que a lei da ficha limpa era legal e que deveria se manter nesse mesmo patamar. Isso é uma vitória contra a corrupção. Beto Almeida, chegam mais mensagens aqui. Abdias Araújo, bom dia, amigos, grandes profissionais. Aí tem aqui também Francisvaldo José. Aí tem Forquilha. Forquilha, quem é que está em Forquilha? É o Francisvaldo ou é o Abdias, Camila? O Abdias, né? O Hamilton Costa também nos acompanhando. Cláudia Pinho, ouvindo o alerta geral. Boa viagem. E também Cida Paixão em Tururu. Você sabe onde é que fica Tururu, né? Afinal, você uma vez me falou sobre um nome, uma personagem da história da televisão brasileira, né? Que vem de Tururu. Não é que ela vem. Ela fez um filme lá. Florida Boca, a cearense Florida Boca, que mora na Itália, fez um filme. Eu não conhecia Tururu, mas eu conheço. Onde é que nós fica, conhecemos, no Vale do Curu. Então, aí, só mandar um bom dia pro Aldinho, o Aldinho que nos escuta, lá, diariamente aqui no nosso município que eu vou ali, vamos lá, me ajude, me dê um branco agora no meu município. Ele não sabe nem qual Vale do município que ele vai toda semana. É Palhano? Palhano, pronto. A Palhano, a gente tem uma grande audiência pela nossa FM 98.5. Também, ouvindo o Jornal Alerta Geral, o professor Rafael Coelho, que nos convida neste momento, o jornalista Beto Almeida, para tomar um café. Ele está descendo a serra do Maciço do Baturité, trazendo tapioca. Topa, Beto Almeida? É bom Quem demais. está também lá no Maciço do Baturité é o jornalista Pádua Martins. O Pádua, Beto, optou mesmo ali pelo Maciço do Baturité. Vive lá, né, Beto? Naquela chuvinha, no friozinho do Mulugu. Tá muito bem o Pádua. O chalé do Pádua lá é uma coisa muito bacana. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Tem mais informações daqui a pouco com o Marcos Furlan. A você, Beto Almeida, um bom dia. Que a chuva não atrapalhe a sua chegada amanhã aqui. O Beto Almeida chegou aqui todo assanhado, mas assanhado, despenteado. Mas cheguei. Subiu 16 andares a pé.
Eu fiquei com pena do Beto. Pela escada. Não, ele não subiu pelo elevador, não. Ele subiu pela escada. Então o Beto Almeida tá indo agora pra fisioterapia para se recuperar desses 16 andares de caminhada. Aí o Marco gosta, né? Tá vendo aí, né, Leandro? Um abraço. Bom dia a todos. Terminou, Marcos. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.